Programa Dimensão Pessoal, agora nas madrugadas da Rádio Mundial 95,7 FM, São Paulo, na madrugada de sábado para domingo. E eu pergunto hoje a você, você se considera uma pessoa preocupada? Preocupada com a vida dos outros? Preocupada com o futuro? A preocupação tem uma relação com a dinâmica do pensamento que você tem. Então, só para você ter uma ideia, há pessoas que vivem no passado, há pessoas que vivem no presente e há pessoas que vivem no futuro. E através de algumas perguntas, você pode identificar em que tempo você vive. Então, pergunte a si mesmo agora. Você está bem? Por quê? Observe a sua resposta. Você está bem? Sim ou não? E por que você está bem ou não? Então responda agora para você mesmo. Agora eu vou falar para vocês um tipo de resposta dessas pessoas que vivem no futuro. Tá? A cabeça dela, a história na cabecinha dela é no futuro. Ela pode responder assim, eu estou bem, mas daqui um mês eu vou viajar e eu estou incerto da minha adaptação, por exemplo. Então, a pessoa, ela está bem, mas ela está com a cabeça lá no que vai acontecer lá na frente, no futuro. E ela tem provavelmente um padrão negativo de pensamento. Agora, uma pessoa que responde assim, eu estou bem, o dia de hoje foi bem, apesar da rotina, o dia de hoje foi muito bem. Esse tipo de resposta é aquela resposta da pessoa que vive no presente. Eu estou bem, o dia de hoje foi tranquilo, né? Apesar das coisas, apesar de tudo. Apesar da rotina, eu estou bem. Então, esse é o tipo de resposta da pessoa que vive no presente, que nós falamos que é o ideal, você viver no presente, você viver no aqui e agora. Isso tem muito a ver com a preocupação, com o grau que você tem de preocupação. Então, agora eu vou dar uma resposta para aquela pessoa que vive lá no passado. Ela poderia responder assim, eu estou bem. Quando eu era mais jovem, tinha mais disposição, eu era uma pessoa diferente, mas eu estou bem. Então, você pode perceber que a justificativa dela, quando é feita uma pergunta, ela até responde, mas ela comenta algo do passado, ela pensa muito no passado. Então, observe em que tempo você vive. Você vive no futuro? A preocupação e a ansiedade tem muito a ver com quem vive no futuro. Porque você sempre está pensando o que pode acontecer. E se você tem um pensamento, um padrão negativo de pensamento, é pior ainda. Porque você fica imaginando coisas que possam acontecer. E que não necessariamente vão acontecer. Porque o futuro é uma ilusão. Você não sabe nem se você vai estar aqui no futuro, né? De repente você faz aí a transição, estará em outro lugar e está pensando no que vai acontecer depois. Qual é o ideal? O ideal é você viver o presente, você prestar atenção no seu dia, você prestar atenção nas coisas que você tem e nas coisas que você pode sim fazer, mas sem ansiedade, sem preocupação de padrão negativo de pensamento. Quando a pessoa vive no passado, ela sempre acha que a vida dela no passado era mais feliz. Ou ela é presa em uma situação passada e ela não consegue liberar essa situação. Então, eu vou sempre repetir, vivência no presente é ideal. A vivência no futuro vai trazer ansiedade, vai trazer preocupação.
E o que acontece também? Você não vive o momento atual. Você vive uma ilusão. O momento atual está acontecendo e dentro da sua cabeça, a história da sua cabeça, os seus pensamentos estão sempre lá na frente. Então, viva mais no presente. Isso gera menos ansiedade e você foca no tempo real. Agora, vamos falar um pouco do lado bom da preocupação, mas aí não é uma preocupação, é uma organização. Mas vamos chamar de preocupação, tá? Nem toda preocupação é tão ruim. Então, algumas ocupações prévias, não é? Algumas preocupações, no sentido de ser uma ocupação prévia e não de ser uma preocupação no sentido pejorativo. Elas são necessárias porque você precisa se organizar. Lógico, por exemplo, se você tem um prazo para entregar um serviço, algum trabalho, algo profissional, você, obviamente, precisa se ocupar disso antecipadamente para elaborar e se prevenir de alguma intercorrência que possa surgir. Isso é natural, isso é benéfico, tá? Então, a preocupação não é que você não deva pensar em nada no futuro, mas cuidado, a forma que você pensa, tente não colocar ansiedade, é uma mudança de hábito. Tá? A mudança de hábito é uma escolha. Comece a pensar nisso. O fato de você tomar consciência disso já vai ajudar muito, já é meio caminho andado. Outra coisa muito importante, cuidado com as preocupações, porque elas podem facilitar uma criação mental e fazer com que o indesejado se concretize mais acentuadamente. Nós ainda não falamos sobre criação mental aqui no programa, nós vamos falar um programa só sobre isso, mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, para quem ainda não conhece a criação mental, muita gente sabe o que que a gente comenta um pouco da questão da lei da atração, que tá bem na moda, a lei da atração. A questão da criação mental é que a forma que você vive hoje, como você está hoje, você atraiu para você de alguma forma. Não adianta achar que isso é diferente. Isso, pelo menos, na minha concepção. Então, as coisas negativas, se você pensa em coisas negativas, faz visualizações, imaginações muito fortes na sua cabeça de coisas negativas que possam acontecer lá na frente, e se você coloca muita emoção nessa sua imaginação, você acaba entrando numa sintonia que, quando você entra em harmonia com o cósmico, no caso não é uma harmonia, né? Acaba sendo uma sintonia mesmo, mas numa frequência baixa. É lei, isso acaba voltando para você. Então, tome muito cuidado com o excesso de preocupações que você tem, porque você pode criar essas coisas negativas para a sua vida, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Quando tiver uma preocupação, que é natural, faz parte do ser humano, nosso mundo é um mundo muito sem controle, não é desafiante controlar as poucas coisas que a gente pode controlar na vida, poucas coisas. Então, pense que quando vier um pensamento ruim, procure substituir esse pensamento por uma coisa boa que aconteceu com você. Isso vai facilitar você entrar numa conexão e numa frequência mais alta com o nosso universo, com o cósmico, né? Então, só para vocês entenderem, quando eu entro na frequência da preocupação, eu vibro no negativo e eu envio essa informação através do meu subconsciente ao universo. O universo vai sintonizar essa frequência e ele me retorna situações que estão nessa frequência negativa. É lei. Se você dorme com pensamentos negativos, vamos falar em nível físico, você está propenso a ter pesadelos, concorda? Quando você dorme mal, você está propenso a ter pesadelos. Agora, se a gente for falar num nível mais espiritual, você está propenso a vibrar em frequências baixas no mundo astral. Quem ouve a Rádio Mundial sabe que tem muitos programas que falam sobre mundo astral, plano astral, né? Fala sobre desdobramento, que quando você dorme você sai do corpo, você acessa
dimensões, você pode sintonizar frequências positivas quanto frequências negativas. Quando você dorme com um pensamento ruim, a probabilidade de você acessar as baixas frequências no mundo astral, ela é muito maior. Então, tome cuidado com o que você pensa, tome cuidado da forma que você dorme. Procure dormir sempre pensando em coisas boas. Eu sei que talvez esse mundo que a gente vive, que é um mundo de hipnose, né? Nós acordamos hipnotizados e vamos aí o dia inteiro buscando as coisas que necessitamos na nossa rotina diária, de trabalho, de tudo, né, gente? A gente nasceu aprendendo a ser assim, aprendendo a sobreviver. Então, comece a pensar um pouco mais nisso. Então, vamos voltar a falar da preocupação. A preocupação, ela gera ansiedade e angústia, podendo agravar o estado de saúde mental da pessoa que é extremamente preocupada. Então, pense aí, por que você não consegue relaxar e agir no mundo de forma tranquila? O que mais pode acontecer que pode tirar a sua paz? Você tem medo de crítica? Você tem vergonha de alguma coisa? Você tem medo do fracasso? Você tem alguma crença, de repente, que você não é capaz? Tudo isso te gera preocupação? Porque vai muito do padrão de pensamento de cada pessoa. Então, um padrão de pensamentos que coisas ruins vão acontecer, geralmente acaba atraindo essas coisas ruins. Porque você acaba se comportando. Pensando assim, você se comporta e acaba trazendo isso para você. É a profecia autorrealizadora, como eles falam até na psicologia. Então, se você tem esse pensamento de que nada dá certo para você, você se comporta com as pessoas com esse padrão, achando que já não vai dar certo. As pessoas sentem, obviamente, elas respondem à sua linguagem corporal, elas respondem à sua fisionomia, elas respondem até de acordo com o seu padrão energético. E conversa com você inconscientemente. As pessoas se conversam sem saber na esfera inconsciente. Então, de alguma forma, elas sentem que tem alguma coisa errada aí na sua energia. Tá bom? Então, agora, como que eu mudo isso? Né? A gente só falou de preocupação, a gente falou de coisa ruim, padrão de pensamento ruim, porque temos que falar porque é uma realidade para muita gente isso. Mas então, como que eu faço para mudar? Então, uma coisa que eu tenho para dizer para você é que não tente cortar radicalmente a preocupação. Você sabe que tudo que é radicalmente cortado volta com mais força. Então, você não precisa negar a preocupação, e sim trabalhar para mudar esse padrão de estado interno seu. Então, já é legal. Então, não precisa cortar totalmente. Mas você já, tomando consciência disso, já é meio caminho andado. Então, tome consciência do seu estado e do padrão que você tem. Sempre se pergunte o motivo do seu estado atual. E o que você pode fazer para melhorar nesse sentido, por exemplo? Quando você não estiver se sentindo bem ou quando você estiver com pensamentos negativos, se pergunte por que eu estou assim. O que eu posso fazer para melhorar nesse sentido agora? Uma coisa pequena, o que eu poderia fazer? Se pergunte também onde é que está o limite da sua ação. O que eu quero dizer com isso? Nós não controlamos as coisas, nós não controlamos o mundo, nós não controlamos as pessoas, e isso, todo o programa eu vou falar porque isso faz parte da vida. Nós não temos controle. O máximo que nós podemos controlar são as nossas criações mentais que nós podemos fazer, e nós podemos sim sintonizar padrões mais positivos, sintonizar frequências mais positivas e a partir daí melhorar a nossa vida. Mas o controle 100% nós não vamos ter. Nós podemos acertar mais na vida, tomar decisões mais acertadas, mas controlar não dá. A partir do momento que você percebe que controlar não dá, não tem como, então para que você vai se preocupar tanto se não tem como você controlar? Você não sabe se você vai estar aqui daqui a um tempo. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Por que você vai se preocupar
por algo que vai acontecer na próxima semana, por exemplo. É importante, sim, você se organizar para coisas futuras, mas sem ansiedade, porque com ansiedade aí vira uma preocupação. Então, você ter a consciência de trabalhar somente até o seu limite. Então, alguma situação não é favorável, faça até onde está o seu alcance. Depois disso, relaxa, libera, não tem mais o que você fazer. Então, até o seu limite, o que eu posso fazer nessa situação? Eu posso vir até aqui? Então, eu vou até lá. Fui, ótimo, não tem mais o que fazer. Então, eu não vou mais me preocupar, porque simplesmente eu fiz o que eu pude. Então, você tem que entender que o controle está somente onde você pode atuar. E aceitar que nem tudo você pode controlar, tá bom? Bom, para começar a mudar esses hábitos, então é legal você fazer uma respiração. Geralmente, nós não prestamos atenção na nossa respiração pelo fato de ser autônoma, né? Então, assim, preste mais atenção na sua respiração. Respire direito, né? Como o pessoal fala aí, e é isso mesmo, né? Então, existem várias formas de você começar a mudar o seu padrão de pensamento. Existem várias afinidades que você possa ter. Tem gente que gosta muito de relaxamento, tem gente que gosta muito de mantras, né? Sons vocálicos, que são sons da Rosa Cruz, que a gente aprende, que são muito legais. Mas se você não sabe os sons vocálicos, você pode atuar com mantras, você pode ouvir uma música, por exemplo, para melhorar a sua sintonia, né? Agora, o que é muito legal também é você ficar em harmonia com a natureza, né? A energia do sol é muito importante, a água que limpa o organismo, limpa também as energias. Então, começar a pensar mais nisso, começar a mudar esse padrão. Enfim, faça uma modificação em seus hábitos, amplie a sua consciência. Questione a forma que você vive hoje, os seus condicionamentos desde a infância, não é? Viva no presente, mude o seu presente. A partir do momento em que eu me ocupo com esses novos hábitos, eu não dou tanto lugar assim às preocupações, né? Você procure cultivar a serenidade, né? Independente dos estados externos, independente do que acontece fora de você, promova um estado dentro de você mais estável, através de novos hábitos, sempre respeitando a afinidade com essas ações. Então, faça relaxamento, tenha contato com a natureza, interiorização, mantras, ou outra forma que a própria pessoa pode buscar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre, agora terminando, o nosso programa está terminando. Então, eu gostaria de falar para vocês que, para quem não me conhece, eu sou formada em Psicologia pela PUC São Paulo, com um núcleo lá de abordagem corporal e psicoterapia breve. E eu também sou master em programação neurolinguística, que é a PNL. Eu tenho agora eu trabalho como terapeuta e eu tenho um programa de audioterapia, na verdade, que são 30 sessões. Essas 30 sessões, elas são destinadas a você que de repente não se adaptou à terapia presencial e a você também que até por uma questão financeira ainda não tem a oportunidade de fazer uma terapia. Então, eu queria falar para vocês que eu tenho esse programa de 30 sessões. Essas 30 sessões são elaboradas por mim. Então, para você que não gosta dessa terapia presencial, como eu falei, e para você que ainda não pode fazer uma terapia presencial, eu também atuo com terapia presencial. Então, você pode me mandar um WhatsApp, tá? Vou passar o número, é o 999007536. 999007536. Pode também me mandar um e-mail, suelimatos.terapia@gmail.com. Redes sociais, Instagram, suelimatos.terapia. Facebook, é só procurar por programa Dimensão Pessoal. Nosso programa ele é muito recente, então vou começar a colocar os vídeos no YouTube, também procure por programa Dimensão Pessoal, tá bom? Também tem uma turma de relaxamento isocrônico,
e que depois eu vou explicar direitinho o que é num programa para vocês. Então, se você quiser saber mais ou deixar o seu nome para a próxima turma, liga lá no Centro de Dança São Paulo, 5561-5561, tá bom? Deixa seu nome lá. Ou se você quiser mais informações, é só entrar em contato comigo, tá bom? WhatsApp 999007536 e o e-mail suelimatos.terapia@gmail.com. Vou deixar vocês agora com uma música linda e a gente se vê no próximo programa. Um grande beijo!